Good morning, good afternoon or good evening, my students. Eu sou o professor Fábio. Estamos com uma aula de fonética, ou melhor dizendo, uma aula de pronúncia. Essa é uma aula que faz parte de uma aula voltada também para o Simple Past, mas não é só para ela, porque são sons do ED, ou ED, como a gente diz no inglês, porque é o tipo de som que eu acho ele bastante traiçoeiro. Sobretudo porque no inglês é bastante complicadinho, ele tem algumas variações, e é importante que você conheça esses sons, por quê? Porque você pode estar dizendo uma palavra errada, você pode estar pronunciando incorretamente alguma coisa, e não tem muito a ver só com aquela coisa que muita gente defende, mas nós temos o Brazilian accent. Tudo bem, uma coisa é você pronunciar diferente uma palavra que é entendível. Outra é você pronunciar errado e ela ficar difícil de ser entendida. O português, ele não tem tanto esse problema de você trocar muitas palavras. O som é muito nítido entre elas. Exceto quando você tem, por exemplo, comprimento e comprimento, poço e poço, que você tem diferenças de poucas mudanças. O som é muito parecido. Inclusive para estrangeiro é difícil. Tem até um canal que eu sigo no YouTube que o cara fala assim, fala coquetel. Vou fazer um coquetel. Em vez de coquetel, fala coquetel. Porque ele é, acho que ele é uruguaio, alguma coisa assim, um coquetel. E assim, é entendível. Mas se você falar isso daí em inglês, fica um pouco estranho e às vezes a pessoa não entende. E eu não estou nem falando de pronúncias básicas, pronúncias de palavras básicas, estou falando de pronúncias que são bem difíceis da gente muitas vezes reparar. Então, vamos conhecer os sons do ED, ou ID. The Sound of ED, e ver como que essa coisa funciona. Então, para a gente conhecer o ID, a gente tem que entender que muitos verbos no inglês recebem o ID, muitas palavras não só verbos, mas a maior parte é verbo, e vai se transformar em verbo ou se transformar em adjetivo, ou em alguns casos não, essas palavras que são verbos e viram no passado ou viram particípio, esses particípios podem ser transformados em adjetivos. É que nem se pensar em português, por exemplo, a palavra vender. Vender vira vendido, que seria tanto o particípio passado, no caso das formas nominais, no particípio do português, a gente não chama de particípio passado, a gente chama só de particípio, e também o verbo vendeu, ou vendera, né, que a gente tem algumas formas derivadas daí. O inglês, então, vai trabalhar ou com simple past ou com particípio, que particípio pode ser usado como adjetivo. Então, vamos ver aqui alguns exemplos. Lembrando isso aqui só para verbos regulares. Mark rented a new flat. Mark alugou um novo apartamento. Se isso aqui fosse em inglês americano, vocês leriam como apartment. No caso, a gente lê aqui no britânico flat. Mark pays monthly for a rented apartment. Então, rented accommodation. Então, Mark pays monthly for a rented accommodation. Então, ele paga mensalmente por uma acomodação alugada. E vamos ter o segundo, que é My father decided to buy new clothes for the family party. Meu pai decidiu comprar novas roupas para a festa de família. Na verdade, family party a gente chama de reunião também. Normalmente reuniões a gente usa o termo party. She has a decided advantage over her opponent. Ela tem uma vantagem definitiva, uma vantagem já marcada sobre o oponente dela. Então, decided e nós tivemos rented. Só que aí, olha onde entra o grande problema. Quando você coloca o ed numa palavra, não fala somente ed ou id, como a gente pode imaginar. Por exemplo, rented, rent, rented. Decide, decided. Não é tão simples assim. Em inglês, quando a gente vai falar sobre o, o som do ed, how do we say the ed sound?
que maneira que a gente fala isso? E aí nós temos três formas que podem ser ditas o id. Id, se ele forma uma sílaba, ou t. Então prestem bem atenção. Id e t. Todos esses sons aqui são bem estranhos para a gente, porque em português a gente não está muito acostumado a pronunciar consoante. Em português, it's very early to say consonant sounds because in Portuguese we say, in general, syllable sounds for consonants. Ou seja, em português a gente normalmente diz sons de consoantes, a gente usa sons de vogais para falar consoantes. Por exemplo, R, tem duas vogais aí. Q, T, D, a gente fala isso daí. Em inglês vocês têm que aprender que existem esses sons de consoante que são meio estranhos. E eu vou mostrar para vocês como que faz. Eu sugiro que vocês tentem pronunciar. My suggestion is try to say the sounds. Pause the video and say the sound as I say. Ou seja, pare o vídeo, pause o vídeo e tente dizer como eu falo. Depois você volta um pouquinho se for necessário. Primeira coisa, a palavra, se ela terminar com os fonemas, essas barrinhas que eu estou colocando não são letras, são fonemas. Try to pay attention about the phonemes, because we have a problem here. Em inglês, assim como no português, mas no português é bem mais raro, nem sempre letra e fonema bate. Em inglês, inclusive, é uma constante. E quando a gente fala de fonema, nós temos fonemas, ou fonema do d, ou a gente transforma em id. E isso vira uma sílaba. E é aqui que a gente vai começar a ter alguns problemas. Como que a gente entende em inglês que a gente tem uma sílaba? As sílabas, assim, aí eu vou ter que falar um pouco da parte fisiológica. Isso vai quebrar um baita de um galhão para vocês, tem muita coisa em inglês. Quando a gente fala em sílaba, vamos tentar entender como que os sons são produzidos em qualquer língua, pelo menos as línguas que a gente conhece aqui no Ocidente. Os sons de vogal são todos produzidos aqui nas pregas vocais, todos eles. Se você falar alguma coisa como A, E, I, O ou U, você vai notar que vibra aqui. Se você colocar o dedo também vibra, você vai sentir essa vibração. Se você quiser fazer o teste, inclusive, uma coisa que a gente fazia muito na faculdade para poder pegar os macetes disso era encostar os dedos aqui e, conforme fosse pronunciando as palavras, sentir vibrar. Sempre que você sentir vibrar essa parte aqui, se notar que vibra as pregas vocais, você está pronunciando vogal. E, consequentemente, você em sílaba. O som das consoantes, ele é produzido aqui, ó, na boca. Na boca e na língua. Então é uma modulação da saída de ar. Quando você bate a língua nos dentes, quando você coloca a língua para frente, para cima, para baixo, quando você muda a posição dos lábios. No caso dos sons nasais, os sons saem daqui. O M e N, por exemplo, eles saem daqui. Então, se você tiver com o nariz entupido, é bem difícil você pronunciar esses sons. Então, essa é a fisiologia de sons no inglês. E isso facilita muito o trabalho para vocês fazerem a pronúncia dos fonemas, porque vocês têm que adaptar um pouquinho a parte fonética, a parte fonadora de vocês e aprender um pouquinho a escutar. Então, por exemplo, note que o som T ficou aqui. E se vocês notarem bem, olharem bem a posição da minha língua e o D, são dois sons que a posição da língua entre os dentes é muito parecida. Ela não é igual, ela não é assim algo muito recorrente, mas são posições muito
próximas. Por isso que são sons de articulação, pelo menos para inglês, bastante recorrentes. Muitas coisas de T e D, do T e o T, são coisas que costumam ter muita proximidade em termos de regras de pronúncia e tudo mais. Então, só para vocês então situarem. Consoantes não, vogais são todas pronunciadas aqui, dentro nas pregas vocais, e as consoantes todas no aparelho fonador inteiro, nariz, lábios, dentes, língua, tudo isso com a saída de ar. Isso ajuda horrores na hora que você vai pronunciar em inglês. Então estejam atentos a isso. Então, voltando aqui no vídeo, você tem um T, ou D. Você coloca um IT. Na verdade, tem duas formas de pronunciar isso. Em todas as fontes que eu pesquisei, inclusive de falantes nativos, eles preferem o id, porque é o mais frequente. Tem um outro que é um id, que é o símbolo fonético é um ezinho invertido, que seria um i um pouquinho mais alongado, mas não. Isso provavelmente deve ser do British English, alguma coisa assim. Pelo menos os exemplos que eu vi, quase todos eram americanos. Então pode ser que, pelo menos o livro que eu tenho um livro que é britânico que mostra os dois, e eu tenho os vídeos, os falantes, os workshops que eu vi, os americanos preferiam só usar o id, e todos os sites que eu também consultei de linguística preferiam id porque facilita mais para quem não é nativo. Então, vamos ver aqui alguns exemplos. Então, vamos ouvir o áudio aqui primeiro. The rented house is your main home. Então, percebam bem. The rented house is your main home. Então, rented. Se você colocar aqui, você vai lá. Pense bem que rent, uma sílaba só. Rented. Duas. Rent, rented. Conseguem perceber? Vou falar de novo. Rent, rented. Então, vocês vão notar que são duas sílabas. Você sempre vai acrescentar um som de uma sílaba aqui. Senão vai ficar rented. E você não vai conseguir escutar o som do D direito aqui. E aí vamos escutar do verbo decide. Vejam que decide, ele não tem o som do E. O E ele é mutado aqui. A gente chama de unvoiced. Aí os nomes podem variar. Pode ser unvoiced, pode ser silent. Aí muda de acordo com o teórico também. Então, decide. Decide, o som acaba no D. Então, escutem aqui. They decided to price each coat differently. Então, they decided to price each coat differently. Então, note, decide, duas sílabas. Decided, três sílabas. De novo, decide, duas. Decided. E é aqui que a gente começa a ter uns probleminhas. A gente no português, falantes de português, fluentes de português, principalmente no Brasil, vai falar decide. Isso muitas vezes para o ouvinte de inglês soa como passado. Por isso que você tem que tomar cuidado. Decide, good. Decided, past simple. Ou particípio. Então eles decidiram o preço de cada casaco diferentemente, ou de forma diferenciada. Então, decide, decided. Percebam, decide tem duas sílabas, decided tem três. Por isso que vocês não podem considerar, turma, ou caros alunos, que os sons estão ligados a como se escreve. Para ajudar, eu recomendo que vocês procurem, por exemplo, um dicionário como o Cambridge ou o Merriam-Webster, que muitas vezes trazem o som dessas palavras mesmo no passado. Ou digitem no Google, que na ferramenta de ouvir, principalmente no Google Translator, vocês podem ouvir como se pronuncia. A pronúncia do Google para inglês ela é certinha. Então vocês podem confiar que não dá problema não. A deles é bem boa. Agora, vamos chegar num problemão que são os fonemas
que nós chamamos de voiceless ou unvoiced. Aí vamos a uma explicação de um conceito que a gente não tem no português, ou pelo menos no português não é algo recorrente. No inglês, existem duas categorias de sons que a gente tem que lidar, além do stressed, que seria a nossa sílaba mais forte. O inglês, quando você pronuncia palavras, às vezes você vai pronunciar frases, você precisa considerar que você tem o seguinte: existe o que nós chamamos de voiced e unvoiced ou voiceless. Aí os nomes podem variar. O que é algo voiced? É aquilo que você tem uma força para pronunciar. Ou que a pronúncia ela não é muito fraca. Unvoiced ou voiceless, a pronúncia é quase apagada, o som você quase não ouve. E isso dá diferença muito significativa no inglês. Esses fonemas que eu vou mostrar para vocês são fonemas muito importantes no inglês. Então eu vou falar como que você pronuncia esses fonemas, mas não precisa se preocupar de pronunciar eles isoladamente. Ninguém consegue falar esses fonemas o tempo todo isoladamente. Eu vou falar isoladamente porque é uma situação didática, mas a gente não usa esses fonemas isolados, sem nada junto. Exceto em fim de palavra. Em fim de palavra é que onde a gente tem alguns problemas. Mas você tem um começo para te ajudar a impulsionar a pronúncia deles. Então vamos lá. Quais são esses fonemas que são chamados de voiceless? O p, o f, o k, o f, o sh, o k, o. Vocês notem que esses sons são todos muito apagados. Vou repetir para vocês. Na verdade, esse S em inglês é mais puxado ainda. E esses são sons extremamente importantes no inglês. O ED, vocês vão colocar no finalzinho da palavra, ele tem som de T, tom de T. Só que ele não aumenta as sílabas. Ele é pronunciado de uma vez junto com a palavra. Aqui que a gente vai ter alguns percalços. Então vamos lá. Vamos verificar como que funciona isso. Escutem da palavra work. Escutem bem que work. I worked 6 months and rested 6 months. Então, I worked 6 months and rested 6 months. Note aqui, worked. Você não fala worked. Não é assim que se pronuncia em inglês. Você fala worked. Como se fosse um K e um T. Então, vejam, worked. Não muda a quantidade de sílabas. Agora, rest, que é descansar, vira rested. 2 sílabas. Porque termina com o fonema T. Então, I worked 6 months and rested 6 months. Eu trabalhei 6 meses e descansei 6 meses. Então, worked. Agora vamos àquilo que eu te falei para vocês, do fonema não equivaler às letras. Escutem. The children laughed silently and said nothing. Então, the children laughed silently and said nothing. Então, o laugh, esse GH tem som de F, que é rio. Então, the children laughed silently and said nothing. Então, the children laughed silently and said nothing. Então, laughed. Esse aqui eu acho que é um dos mais complicados. Esse aqui eu erro bastante, inclusive, quando eu não estou assim, prestando muita atenção no que eu estou falando. Então, laughed. E temos aqui com o verbo wash. His wound was washed with saline water. Então, his wound was washed with saline water. Então, o seu ferimento foi lavado com água salgada. Então, washed. Então, não fala washed.
Você fala washed. His wound was washed with saline water. Então, o verbo finish. Veja, finish. Como que puxa? Você não fala finish, fala finish. The finished screenplay was approximately 100 pages long. Então, the finished screenplay was approximately 100 pages long. Então, a peça foi finalizada com aproximadamente 100 páginas. Então, the finished. Então, fala finished. Você fala finished. E manter a quantidade de sílabas. Finished. É assim que se pronuncia em inglês. Agora, todos os outros fonemas, exceto aqueles ali, são voiced, ou seja, eles são falados. E aí que cabe uma regra interessante. Se você conhecer aqueles fonemas, todo o resto é voiced, exceto o th e o th, que são fonemas que usam id, que falam id. E aí você acrescenta uma sílaba. Aqui você fala o d. Esse é o fonema que se acrescenta. Mas eles também não aumentam a quantidade de sílabas, ou seja, você não vai pronunciar nada além do d ao final. Vamos ver aqui alguns exemplos. The digital technology changed significantly. Então, tem o verbo change. Change, uma sílaba só. Lembrando que este E, ele é mudo, ele é unvoiced. Ele é voiced, change, mas você não pronuncia este E. Então, vamos lá. The digital technology changed significantly. Você não fala changed. Você não tem esse ed como sílaba. Você fala changed. Fala changed. Assim de uma vez. Então, digital technology changed significantly. E vamos ver com learn. The girls learned basic dance movements. Então, the girls learned basic dance movements. Então, the girls learned. Então, learned. Note que você não fala learned. Você fala learned. Este E não é pronunciado. Você fala learned. Learned. I like, que é o gostar, né? I especially like the video chat feature. Então, especially eu na verdade, gostei das características do chat por vídeo. Então, liked. Liked. Então, esse k, ele é voiced. Você não fala, você fala k. Então, ele é mais forte. Então, todos os fonemas que são voiced, você fala... Então, especially liked. The video chat feature. Então, isso daqui, gente, são como a gente faz para pronunciar aqui. Agora vamos fazer vamos dizer assim, uma brincadeira chamada Soundbites. Vocês vão tentar vocês vão ouvir algumas frases. E nessas frases você tem um verbo que está destacado, uma palavra que está destacada. Eu quero que vocês verifiquem se vai ser o id, o t, ou o t. Então, vamos mostrar o primeiro exercício. Então, get the sound and mark the verb. Então, eu vou tocar esse áudio 3 vezes, depois eu não tenho para vocês pensarem. Então, tem o id, o t ou o d. Então, vamos tocar o vídeo a primeira vez aqui para vocês ouvirem. Try both novice mode and expert mode. A segunda vez. Try both novice mode and expert mode. E vamos para a última vez para vocês ouvirem. Try both novice mode and expert mode. E então, tried vai ser it, t ou d. O que vocês acham? Então, tried vai virar o d. Porque vem do verbo try, T-R-I, T-R, way. Então, try vira tried. Você não fala tried, você fala tried.
I tried both novice mode and expert mode. Let's go to the next phrase. Então vamos ver com esse daqui. The first time. The estimated needed amount is $7,000. The second time. The estimated needed amount is $7,000. The third time. The estimated needed amount is $7,000. All right. What's the sound? What is the sound that you could hear? Então, qual que é o som que vocês conseguiram ouvir? It, t ou t? Também é um som de d. Então, estimate vira estimated. Você não fala estimated, você fala estimated. The estimated needed amount is $700. Veja que needed também entra aqui. Needed. Estimated, needed. Só que no caso de needed é um pouquinho diferente. Estimated, needed. Vamos agora pegar pelo próximo. Her body fat percent has dropped noticeably. The second time. Her body fat percent has dropped noticeably. The third time. Her body fat percent has dropped noticeably. Então vamos lá. Qual que vocês acham que vai ser do dropped? Dropped vocês acham que vai ser qual? It, dropped, vocês acham que vai ser it, t ou z? Dropped virou o t. Então, her body fat percentage has dropped noticeably. Então, porque drop entra naqueles sons que são voiced, unvoiced. Então, drop. Então, drop vira dropped. Ok? Dropped vira dropped. Então, agora vamos ver com hate. I really hated that he was right. I really hated that he was right. The third time. I really hated that he was right. I really hated that he was right. Então, I really hated. Qual você acha que vai ser? Então, hated. Porque esse E ele é voice do T. Lembre-se que quando eu falo do T ou do T, a gente não considera a letra final. Considera o som. Então, hate. Hated. Então, I really hated. Então, você vê hate, uma sílaba. Hated. Hated. Vocês têm duas sílabas. Hated. Pode pronunciar também assim. Hated. Por isso que eu falei que em alguns materiais eles falam que em vez de it, você pode falar it também para algumas palavras. Mas falar hated. Hated ou hated. Dá no mesmo. Next one. The factory closed almost 40 years ago. The factory closed almost 40 years ago. Third one. The factory closed almost 40 years ago. So the factory closed almost 40 years ago. Qual vocês acham que é? Então, the factory closed almost 4 years ago. Então, já closed, tem que acrescentar assim, ó, closed. Cuidado para vocês não falarem closed, como eu falei agora há pouco, propositalmente errado, porque vocês estão falando de um móvel, que é o closet, e não o closed. É aqui que eu falo para vocês que a diferença de pronúncia ela é bastante perigosa. Closed e closed. E você não fala closed. Closed. Porque você pode dar a impressão closed. Closed.
É até difícil falar closed. Assim, eu não sei como que eu vou falar closed. Duas sílabas, closed. Acho que é mais fácil falar assim. Vamos ver com kiss. He kissed her hand and was gone. He kissed her hand and was gone. He kissed her hand and was gone. E aí, gente, com kissed, vocês acham que vai ser qual? It, t ou the? He kissed. Por que kissed vai ser com T? Porque tem kiss. Kissed. Note que muitas vezes quando vai para o passado, você não se preocupa muito com a pronúncia alongada. Por exemplo, kiss, a kissed, a kissed. Então vamos lá, Rebecca. Rebecca had never tasted the dish before. Rebecca had never tasted the dish before. And the last one. Rebecca had never tasted. Então vamos lá, gente. Qual vocês acham que vai ser a resposta correta? The dish before. Rebecca had never tasted. Por quê? Porque vocês têm o fonema t. Tasted. Tasted. Cuidado pra não falar tasted, porque senão é muito parecido com taste normal. Quando tasted. Então, taste, tasted. Rebecca had never tasted. Então vamos pegar esse daqui com o love. I love watching partners support their loved ones during labor. I love watching partners support their loved ones during labor. I love watching partners support their loved ones during labor. E aí, qual vocês acham que vai ser? Loved. Então, I love watching partners support their loved ones during labor. Não fala loved, fala loved. Loved. Veja a diferença quando eu falo pronúncia incorreta. Loved, correta. Loved, correto. Então, I love watching partners support their loved ones during labor. E vamos lá para o nosso último. The freshly cooked cakes were so uniquely yummy. The freshly cooked cakes were so uniquely yummy. And the last one. The freshly cooked cakes were so uniquely yummy. The freshly cooked cakes were so uniquely yummy. Então, qual desses vocês acham que vai ser it ou the? Então, cooked. Então, the fresh cooked cakes were so uniquely yummy. Porque cook, lembra que o k é um som voiceless ou invoiced. Então, cook, cooked, cook, cooked. The freshly cooked cakes were so uniquely yummy. Então, gente, essa é uma aula assim bastante longa de fonética, mas eu espero que vocês tenham aprendido alguma coisa. Muito obrigado pela atenção e nos vemos na nossa próxima aula.